Olá a todos. Hoje vou falar sobre o serviço do vinho, que vem a ser como lidamos com a bebida, como servimos, qual é a taça mais recomendada, qual a temperatura que a bebida deve estar no momento de se degustá-la, enfim, são essas coisas que estão ao redor, esses rituais do serviço do vinho. Vamos começar pelas garrafas, que é onde está o nosso líquido precioso. Para isso, eu vou compartilhar minha tela, que vai ficar mais fácil a gente falar sobre isso. Bom, esses são basicamente os tipos de garrafa em que nós encontramos os vinhos normalmente. A primeira delas é o tipo da garrafa de Bordeaux, a região da França, que é uma garrafa que tem a chamada de ombros, né? Que são essas voltas aqui. Então, todos os vinhos de Bordeaux vêm nesse formato. Isso na França, né? Aqui no Brasil e fora da Europa, os vinhos de varietais tipo Cabernet Sauvignon, Merlot, eles normalmente vêm com essa garrafa também. E os cortes, ou blends também. Já na Borgonha, é esse tipo de garrafa. Ela já não tem mais o ombro. Né? Então, aqui são os vinhos da Borgonha, os Pinot Noir, né? E aqui no Brasil também, normalmente se vê vinho Pinot Noir nesse tipo de garrafa. Vinhos brancos também, vinhos brancos, principalmente um Chablis, bom, é da região da Borgonha, é nesse formato. Outro lugar onde é usado esse tipo de garrafa é os vinhos do Vale do Rhône, só que ela tem uma pequena diferença, se vocês notarem, ela é um pouquinho maior aqui do que na da Borgonha. Esse daqui, no caso, é um vinho de Châteauneuf-du-Pape, que fica ao sul do Vale do Rhône, perto ali da cidade de Avignon, na França, né? Que também está no Vale do Rhône. O champanhe já é também similar aos da Borgonha, também tem uma ligeira diferença, ela é mais larga aqui, né? E essa é a garrafa típica da região da Alsácia, na França, e também os vinhos alemães também usam muito esse tipo de garrafa. E a chamada garrafa flute, né? O vinho do Porto já é com esse outro tipo de garrafa. Agora, as garrafas têm vários tamanhos. A garrafa normal que nós conhecemos é essa daqui, que é a garrafa de 750 ml. Além dela, tem a meia garrafa, que é comum encontrar em restaurantes, supermercado. Quando você quer uma maior, você tem a Magnum. A Magnum já tem 1,5 litro, ou seja, 2 garrafas. São 2 garrafas numa única. Um pouco maior é a Double Magnum, né? Que são, portanto, 2 Magnum. Então, em vez de 2 garrafas, são 4 garrafas. Além dela, vem a Jeroboam. Deixa eu aumentar aqui. Tem a Jeroboam, que já são 6 garrafas. Depois vem a Imperiale, de 8 garrafas. A Balthazar, de 16 garrafas, 12 litros. A Nabucodonosor, de 15 litros, 20 garrafas. E, por último, a Melchor, com 24 garrafas e meia. Muita coisa, né? Ok. Agora, como se veda a garrafa, se tampa a garrafa? A maioria dos vinhos finos, de marca, vinhos bons, de alta qualidade, vem com a cortiça. E o que é a cortiça? A cortiça é a casca, vocês estão vendo aqui, ó. É a casca da árvore chamada sobreiro. Tem muito em Portugal, tem também na Espanha, tem em outras regiões também, no norte da África também tem, algumas regiões da Europa também tem. Então, essa árvore, para ela dar a primeira colheita de casca, ela demora 25 anos. E uma vez colhida essa casca, você vai conseguir fazer outra colheita só depois de 10 anos. Então, você vê ó, que tem detalhe, a casca
a cortiça, ela é bem espessa, né? Ela é um material inerte, compressível, não retém umidade, né? Então, é excelente para vedar a garrafa. Aqui está como se tira a rolha, tá vendo que é em profundidade, né? Agora, eles fazem outros tipos de rolha. Eles usam, depois que tiram as rolhas de ótima qualidade, né? Essa parte eles retiram o restante, picam, fazem que nem um farelo de cortiça, aglomeram com um colante, algo que cola, e faz aquelas rolhas de aglomerado de cortiça, que a gente conhece, que já é uma rolha não muito eficiente, não muito boa. E os vinhos não de primeira linha, né, normalmente usam. Existe uma também que é um misto. Ela tem o aglomerado e nas duas extremidades dela eles colocam um top que é bem mais rígido de cortiça, bem mais rígido, bem mais comprensável e que é para vedar melhor e para impermeabilizar realmente e não passar nada. Então, também existe esse outro tipo. Além disso, existem as rolhas sintéticas, que são péssimas, né? E tem o screw cap, que é aquela tampinha com rosca na garrafa, que sem dúvida, além da cortiça de primeira aqui, as rolhas de primeira, é sensacional, então faz muito bem o serviço e é muito mais barato e é muito eficiente. Aí você tem os saca-rolhas. Bom, esses saca-rolhas podem ser usados, claro, mas a mim não me agradam muito, né? Esse daqui ele só tem um estágio de apoio para você alavancar. Então, normalmente, o final para você retirar fica complicado de você tirar a rosca. Esse daqui é força bruta, né? Você tem que puxar realmente com toda a força, isso é muito desconfortável. Esse já é mais simples para você retirar, você tem essas duas alavancas que te permitem retirar com facilidade, mas a colocação dele é meio desconfortável. Para mim, o melhor é esse aqui. Ele tem duplo estágio, ele tem um canivete aqui na ponta, né, para você cortar o lacre do vinho, e você, normalmente, esse espiral aqui, esse arame, ele vem com silicone para ele escorregar melhor na hora que você coloca na rolha, e ele tem um duplo estágio. Você primeiro apoia aqui, até o máximo, depois você levanta, coloca a outra parte e acaba de retirar a rolha, sem problema. Esse daqui é o tipo pinça, né? Ele é indicado quando você vai abrir uma garrafa muito velha, com um vinho muito velho, acima de 20, 25, 30 anos. O que acontece? Normalmente a rolha começa a se deteriorar, ela fica frágil, e se você for colocar qualquer um desses saca-rolha, a chance de você estourar a rolha e ela cair dentro da sua garrafa é muito grande. Então, você usa essas duas laterais para colocar entre a rolha e a garrafa. Você começa pelo lado mais baixo, maior, né? Ela tem um lado maior que o outro. Você coloca a ponta aqui e, com um movimento, você força esse lado, ele se insere entre o vidro e a rolha, até o máximo que dá. Aí, você força o outro lado, a mesma coisa, e vai fazendo um lado, o outro, e afundando isso o máximo que você tiver. Quando você tiver com a rolha por aqui, mais ou menos, bem firme, aí você vai fazer um movimento de torção e de puxar a rolha ao mesmo tempo. Você vai girando a rolha e puxando a rolha ao mesmo tempo. Você consegue tirar a rolha pela lateral e ela sai inteira sem estourar. É bastante eficiente, exige um pouco de prática, mas realmente funciona. Existe um outro tipo que não mostra aqui, aquele que a
a haste aqui, tem que nem um eixo, esse eixo aqui se prolonga, e aí você faz uma hélice presa a essa haste. O que vai acontecer é que fica um arame grosso aqui, você vai abrir um buraco enorme na rolha e vai cair muito fragmento de rolha dentro do seu vinho. Quando você for servir, você vai ver que fica sobrenadando na sua taça algumas migalhas da rolha que você arrebentou com aquele saca-rolha. Então, aquele é o pior que existe, não deve ser usado. Agora, eu falei que as taças têm a taça correta para o tipo de vinho. Os vinhos brancos, normalmente, são servidos nas taças menores, tá? As taças menores. Primeiro porque ele deve ser servido muito mais frio, você vai colocar menos líquido, beber, portanto, mais rapidamente, e então você se serve novamente de um vinho ainda na temperatura mais fria. E eu falo isso porque é usual, quando você abre uma garrafa de vinho, colocá-la dentro de um balde com gelo para que ela fique naquela temperatura, porque o seu ambiente seguramente está numa temperatura acima do que a temperatura ideal para o vinho branco. E por isso se usa a taça menor. As taças maiores são para os vinhos tintos. Uma um pouco mais larga, normalmente é usada para os vinhos da Borgonha, são bastante aromáticos, né? E essa maior são para os vinhos mais encorpados, os vinhos de Bordeaux, tipo Bordeaux, né? Os espumantes também podem ser servidos nessa daqui, e se usa muito também aquelas taças flute, que é aquela taça comprida, né, para servir o champanhe. Alguns dizem que a flute é mais adequada, porque ela, por ficar uma altura de líquido maior, ela mostra melhor as borbulhas do espumante, retém mais as borbulhas do que essa um pouco mais aberta do que a flute. Eu, particularmente, gosto mais dessa para o espumante também. Mas aí fica ao critério de vocês. Bom, aí quando se reúne vários amigos e cada um vai levar um vinho, a gente sempre deve procurar uma sequência em que vai se servir os vinhos. Ou mesmo num jantar de vários pratos, né? Onde tem uma entrada, uma salada, etc., normalmente se serve vários tipos de vinho. Qual a sequência correta? A gente deve sempre começar do mais leve para uns mais encorpados, mais pesados, né? Porque o sabor dos mais pesados, mais encorpados, é muito forte. Então, se eu tomo primeiro esse daqui, aí quando eu beber aquele mais leve em seguida, eu praticamente não sinto, eu continuo ainda sentindo o mais encorpado, porque ele perdura muito mais na boca, né? Então, normalmente, se vai para os mais leves, que se a gente perde o sabor deles mais rapidamente, ele se desvanece, né? E o outro, para servir o mais pesado, aquele que fica retido mais tempo, por último. Então, a sequência seria primeiro os espumantes, né? Normalmente numa entrada, uns queijos leves, os queijos brancos, queijos, ou mesmo os queijos de azulados, aqueles queijos com fungos, né? Tipo um gorgonzola. Então, um espumante vai muito bem. Os brancos, já para servir com um peixe, um camarão, ou uma entrada leve, uns frios, com nuts, com alguns queijos também um branco vai muito bem. Seria depois. Em seguida dos brancos seriam os rosés, né? Os vinhos rosés.
Depois os tintos, primeiro os mais leves, tipo um Pinot Noir, tipo um Beaujolais, ou mesmo depois um Cabernet Franc, um Merlot, são vinhos mais leves. E depois uns mais estruturados, tipo um Cabernet, um Malbec, um Shiraz, um Bordeaux, né? Seriam os vinhos a serem servidos por últimos. Os vinhos doces são mais para sobremesas e para queijos também. Também se dão muito bem com queijos. E os fortificados, tipo o Porto, eles é um digestivo, ele funciona como um final de refeição. A gente se usa a tomar o, o vinho do Porto. Bem, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Quero agradecer a participação de vocês e na próxima sexta devo voltar ao assunto da história do vinho, aonde passaremos a contar o que aconteceu com o vinho na época cristã, a partir do nascimento de Cristo até os nossos dias. Então, muito obrigado e até sexta-feira que vem. Até logo.